Segunda parte do Bull and Bear. E na semana passada, ainda falando da banca, mas desta feita da banca internacional, tivemos indicações de que a Irlanda conseguiu renegociar aqui o processo de pagamento de algumas dívidas, nomeadamente relacionadas com a atividade do Anglo-Irish. Diogo, essa renegociação pode de alguma forma afetar a maneira como se olha para todo o sistema financeiro destes países intervencionados? Já tínhamos falado aqui no Bull and Bear várias vezes da necessidade de desligar os Estados do setor financeiro e o facto de ter de considerar as ajudas estatais ao setor financeiro, ou separar as ajudas estatais ao setor financeiro, basicamente do peso da dívida pública e do peso dos déficits considerados para efeitos dos planos, nomeadamente implementados junto da Troika. E esse aspecto veio para cima da mesa, nomeadamente com as necessidades de financiamento ao setor financeiro espanhol, pelo facto de se tratar de uma situação onde o endividamento do Estado e as eventuais necessidades, portanto, de cortes na despesa pública vêm muito do peso que o setor financeiro vai fazer pesar sobre os orçamentos para 2012 e 2013, talvez também, sobre o Estado espanhol. No caso irlandês, temos exatamente o mesmo problema. Um país que teve que ajudar massivamente o seu setor financeiro de forma a manter uma certa sustentabilidade e evitar uma explosão face a um setor que teve de fazer face a prejuízos tanto a nível internacional, devido à crise dos subprimes americanos, como também a nível nacional, pelo facto de ter havido uma bolha imobiliária. De certa forma, o programa de financiamento implementado pelo BCE, a partir os vários programas, aliás, de financiamento ao setor financeiro, vieram aliviar um pouco a necessidade de ajuda estatal nos vários países, inclusive em Portugal. Se não houvesse, de facto, ou se não tivesse havido este programa de financiamento, é provável que o Estado tivesse tido que, em Portugal, financiar muito mais toda a banca portuguesa, inclusive os bancos que até hoje não foram pedir ajuda ao Estado português. Portanto, houve, de certa forma, embora de forma muito indireta, uma ajudazinha do BCE no sentido deste desacoplamento entre a situação orçamental, situação da dívida pública e situação do setor financeiro. No caso irlandês, como foi de facto um país que entrou em problemas antes destas intervenções várias do BCE, há de facto agora uma negociação a decorrer relativamente ao Anglo-Irish. Aliás, se virmos qual é a reação dos mercados em relação à situação das finanças públicas irlandesas, vê-se que hoje em dia a Irlanda é um país que financia-se a um custo pouco superior ao que é o custo de uma França, por exemplo, e, portanto, a custos abaixo dos que estão atualmente em vigor em Espanha ou em Itália, países que não estão intervencionados. Significa uma coisa muito simples, é que os mercados percebem que, de facto, o problema das finanças públicas irlandesas não existe. O que existe é um problema do setor financeiro, que foi, de facto, massivamente ajudado pelo Estado e está a fazer este decoupling em termos de facto, de percepção de o que é o risco estatal irlandês específico e não olhando, digamos, para a massa de dívida, que é hoje de cerca de 100% do PIB, mais ou menos, como sendo um todo, mas sim como sendo, digamos, um caso específico ligado à necessidade de ter refinanciado, basicamente, o setor financeiro no seu conjunto. Nuno, mas transpondo essa situação para a realidade portuguesa, há algum impacto desta renegociação do Anglo-Irish para Portugal? Eu espero que sim. E aqui as situações são obviamente diferentes, não é? De Irlanda e de Portugal. Eu espero que sim, porque aquilo que de facto o que o governo irlandês fez e quis fazer e que conseguiu, ainda bem para nós, e já explico um bocadinho melhor porque é que eu acho que ainda bem para nós, foi trocar umas notas promissórias que haviam e que o governo irlandês recebeu para resgatar o seu sistema financeiro, e que foram grande parte desse dinheiro foi canalizado para o Anglo-Irish, que foi uma história que acabou mal, e trocar essas notas promissórias que tinham uma taxa de juros bastante elevada e que tinham um vencimento de 7, 8 anos,
por obrigações de tesouro soberano, dívida soberana, com vencimento superior a 30, 40 anos. E com uma moratória, por assim dizer, de capital até 2038. E, portanto, isto vai suavizar muito o serviço de dívida irlandês. Estima-se que seja cerca de 0,5% do PIB em termos anuais, o que é bastante relevante. Porque é que eu acho que isto pode ser positivo para Portugal? A postura do nosso país e do nosso governo tem sido... É fácil compreender porquê. Embora podemos concordar ou não, mas tem sido um pouco de não ser muito reivindicativo junto das autoridades europeias no sentido de reajustar o plano. E percebe-se porquê em duas dimensões. Primeiro, porque de facto não temos nem o poder negocial de uma Espanha, nem estamos na mesma situação de uma Irlanda, que, como o Diogo disse, tem um problema muito específico, não de finanças públicas, mas de setor financeiro, de uma bolha imobiliária que foi provocada, eventualmente até pela assimetria de taxas de juros que houve no quadro da zona euro. Ou seja, provavelmente a economia irlandesa precisava de taxas de juros muito mais elevadas e, portanto, sofreu aqui um efeito ricochete pelo facto de ter abraçado a moeda única. E, por outro lado, também não queremos ser muito reivindicativos para não nos colarmos à imagem da Grécia, que está exatamente no campo oposto. E, portanto, tem a imagem do mau aluno e, portanto, o seu problema é um problema de facto estrutural, de finanças públicas e de falta de disciplina orçamental. E, portanto, queremos estar ali no meio. E, portanto, Portugal vai estar muito dependente, e mais uma vez, não quer dizer que eu concordo com a postura, mas vamos estar muito pouco reivindicativos e muito passivos relativamente às condições que vamos negociando diretamente com a Troika. E, portanto, vamos estar dependentes daquilo que os outros podem negociar, vamos estar na esteira daquilo que a Irlanda e do que a Grécia vai conseguindo. E, portanto, nesta perspectiva, tudo o que sejam, nesta altura do campeonato, em que Portugal tem um nível de austeridade, e sobretudo no nível fiscal que se reflete no nível fiscal que pagamos, que hoje em dia, na zona euro, é o mais elevado, o que não deixa de ser assustador, creio que tudo o que sejam situações que nos possam, ou que nos permitam negociar na esteira de outros países, condições mais suaves e condições menos radicais e um serviço de dívida menos violento, é positivo. E, portanto, eu acho que tudo o que... Mas aqui o que é que poderia ser feito para ser mais ou menos semelhante ao caso irlandês? Era eventualmente este valor que está a ser utilizado na linha de recapitalização? Não podemos replicar bem, porque Portugal, quando recebeu no seu pacote de ajuda, já tinha uma componente que era destinada ao sistema financeiro, coisa que não aconteceu na Grécia, não é? Portanto, eu não acho que haja aqui uma replicação ou que se possa replicar imediatamente estas condições, até porque são situações completamente diferentes. Mas, sob o ponto de vista teórico, tem havido, creio eu, que uma preocupação por parte das instâncias europeias, e creio que faz todo o sentido, de igualdade, ou seja, quando se beneficia um país, mesmo com justiça, ou porque ele reivindicou e pôs de facto a fasquia muito elevada nesse tipo de negociações, como foi o caso da Grécia, que jogou e fez um pouco de bluff e jogou aqui um pouco de póquer com a Troika várias vezes, e algumas vezes tendo saído vitoriosa. A verdade é que existe por parte das instituições europeias algum sentido de justiça, não é? E, portanto, enfim, em situações diferentes, tentar dar uns rebuçados a cada um dos países que têm levado a cabo os planos de assistência. Uns melhores e outros pior. Portugal, como até está, ou seja, os resultados são um pouco discutíveis, mas a verdade é que tem seguido um pouco à letra aquilo que estava nos programas de ajustamento, e por isso faz todo o sentido que, até por iniciativa das instâncias europeias, tenha direito a um bónus, não é? Portanto, isso vai se repercutir, obviamente. Aliás, ainda não se falou muito sobre isso ultimamente, mas sabemos que a Troika está disponível para alargar as condições do nosso programa no nosso programa de financiamento, do nosso programa de assistência financeira. Não se percebe muito bem como é que isso vai ser feito e quais são os prazos e quais são as taxas de juros que vão ser ou seja, se vai haver uma moratória de capital ou uma moratória de juros, enfim, não se percebe muito bem qual vai ser, em termos práticos, a aplicabilidade que isto vai ter ao nosso país, mas que vai ter condições e que vai ter repercussões positivas, não tenho dúvida. Diogo, ainda antes de entrarmos na parte final do programa e de olharmos para uma carteira de investimento, achas que de facto os investidores também estão a contar com isto relativamente a Portugal, com o aliviar das tensões? Creio que ainda não. Creio que ainda não. Ainda temos níveis de taxa de juros significativamente elevados em relação, nomeadamente,
aos níveis de países tão endividados como Portugal, sejam eles considerados idênticos, como é o caso da Itália ou de Irlanda. Portanto, acho que ainda há algum espaço para uma melhoria dos nossos níveis de taxas de juros da dívida pública. Em relação a este processo negocial, acho que é preciso... seria bom, pelo menos, que esta negociação não fosse posta do ponto de vista unicamente do financiamento ao setor financeiro, que, no caso português, representa um peso relativamente fraco. Estamos a falar de cerca de 10 mil milhões de euros, basicamente, que foram utilizados dos 78 mil milhões do pacote de ajuda da Troika. Isto significa que a nossa negociação deveria basear-se sobre a totalidade, o conjunto destes 78 mil milhões, ou eventualmente apenas sobre a parte que vem da zona euro, dos Estados da zona euro ou da União Europeia versus FMI, que representa 1/3, mas não apenas sobre os 10 mil milhões, porque aí estaríamos a falar, de facto, como falaste há pouco, de repousados. Gostaríamos de ter uma fatia do bolo um bocadinho maior e ver, de facto, o peso do nosso serviço de dívida ser aliviado de forma significativa, tanto em termos de juros, como em termos de alargamento dos prazos de reembolso, de forma a termos uma curva de reembolsos e um calendário de reembolso um bocadinho mais suavizado para as próximas 2 ou 3 décadas, basicamente, e não apenas sobre 10 anos, como é basicamente o caso do nosso financiamento atual. Diogo, estamos a 3 minutos do final deste programa. Agora sim, olhando para uma carteira de investimento daqui até final de 2013, como é que farias a composição dessa carteira? O ano 2013 vai ser um ano muito mais complicado de 2012. Em 2012, basicamente, ninguém se enganou. Qualquer investidor que entrasse no início do ano e fechasse o ano a 31 de dezembro, olhando para as contas, sem ter feito nenhuma operação durante o ano, teria ganho dinheiro, de certeza. Em 2013 vamos ter uma conjuntura muito diferente. As receitas de 2012, algumas delas já não vão funcionar. Dívida pública dos Estados core da Europa, França, Alemanha e mesmo fora da Europa, zona euro, Inglaterra, Estados Unidos, é para esquecer. São ativos que não vão dar nenhum rendimento e vão eventualmente perder valor nos próximos 2, 3 anos, tendo em conta a necessidade, digamos, de revisão das perspectivas, tanto em termos inflacionistas como em termos também de crescimento económico das respectivas zonas. Portanto, o que é que nos resta? Resta-nos dívida privada e resta-nos ações. Do lado da dívida privada, mesmo assim, vai ser complicado encontrar rentabilidade. Porque estamos a falar de níveis de taxa de juros. Os bancos franceses, por exemplo, acabaram de devolver ao BCE valores muito importantes de financiamento, porque estão-se a financiar mais barato do que o próprio BCE. Aliás, não mais barato do que o próprio BCE, mais barato do que o financiamento que o BCE lhes dava. Isto significa que, de facto, para o investidor resta apenas algumas migalhas. Portanto, hoje, em 2013, a única coisa que ainda vai dar qualquer coisa é, de facto, risco. Risco do lado das ações, risco do lado da dívida corporate, um bocadinho mais arriscada. Para um português é uma coisa normal investir em dívida não investment grade, porque basicamente toda a dívida portuguesa está nessa categoria, mas para um investidor internacional é de facto uma novidade. E depois, em termos de zonas geográficas, na Optimize hoje temos uma aproximação basicamente de neutralidade, porque é um mundo que em 2013 vai ser extremamente complicado, tendo em conta as políticas cambiais diversas e opostas que existem entre a zona euro, Japão e Estados Unidos, que têm vindo a criar perturbações em termos de valorizações relativas das empresas. Portanto, a máxima diversificação internacional, de facto, de forma a ter uma almofada, uma compensação dessas variações cambiais e, de facto, ir para uma carteira um bocadinho mais arriscada do que aquela que rendeu qualquer coisa ainda em 2012. Fica dado esse recado. Nuno, como é que olhas para uma carteira até o final deste ano? Não, eu corroboro em linhas gerais aquilo que o Diogo disse, ou seja, com os dados que temos hoje em dia, com os dados que temos hoje, no momento presente, na atualidade, eu creio que faz todo o sentido aumentar o perfil de risco da carteira.
pelas razões que o Diogo já enumerou. Ou seja, sem embargo, e a verdade é que o mercado arrancou com a grande vapor, não é? Hoje em dia já temos grande parte dos índices já estão negativos, com exceção de Portugal e nos Estados Unidos, que continuam bastante resilientes. Mas a verdade é que, pelas razões que já foram enumeradas, eu creio que faz todo o sentido, considerando, mais uma vez, os dados que temos hoje em dia, subir um pouco o perfil de risco das carteiras, reduzir aquilo que são tradicionalmente visto como safe haven, ou as obrigações de tesouro, nomeadamente dos países core, que até há pouco tempo tinham taxas de juros negativas. Eu não creio que faça muito sentido continuar a ter sobrealocações nessas classes de ativos, a não ser que as coisas mudem muito significativamente e tenha que se adoptar outra vez posturas de preservação de capital, mas não creio que isso aconteça. Agora, obviamente, fevereiro vai ser um mês complicado, temos as eleições em Itália, o PDL do Sr. Berlusconi está a ganhar nas sondagens e, portanto, isso não vamos estar... Pode mudar aqui as regras. Pode mudar aqui as regras e temos que estar sempre bastante atentos à forma como a economia e a conjuntura também política vai evoluindo. Portanto, estamos falados sobre o ponto de vista da alocação a nível das classes ativas, subir um pouco o nível de risco, subir um pouco o perfil de risco das carteiras, reduzir as tradicionais safe haven. Em termos regionais, teoricamente a Europa seria a zona do globo onde nós veríamos mais valor, mas a verdade é que, até agora, são os Estados Unidos que têm se comportado melhor. Os mercados emergentes, por outro lado, creio que também vão continuar a ser, ou poderão continuar a ser uma boa aposta. A China está a mostrar sinais de inversão e a mostrar sinais de grande resiliência, com a recuperação de alguns indicadores económicos muito importantes. Aqui só o Brasil é que eu manteria um pouco afastado. O Brasil tem uma situação um pouco complicada, a política monetária, está muito também dependente da taxa de câmbio, a taxa de inflação bastante acima daquilo que é o target e, portanto, aqui o Brasil eu olharia com alguma precaução. Uma nota final para o Japão, que eu acho que vai ser o grande mercado a 2013. Já foi, os últimos 2 meses para o Japão foram fantásticos, com uma queda assinalável do Yen, e creio que a política do Sr. Abe vai ser precisamente, aumentou já os targets de inflação, uma política monetária muito mais agressiva, uma política monetária muito mais expansionista, e portanto isso já se tem vindo a refletir na fraqueza do Yen, que tem o outro lado da moeda, que é a força do Nikkei. E, portanto, eu acho que isso vai continuar e vai ser a história para 2013, vai ser o Japão pela primeira vez numa década, pelo menos. Nuno Serafim, Diogo Teixeira, muito obrigado pela presença neste Bloomberg. Não chegámos a falar da guerra cambial, fica reservado para a próxima semana. Até lá, boa semana.